espero que o próximo prefeito, né, dê um apoio e o devido valor à área médica de Cascavel. Porque em nenhum momento eu vejo que o poder público municipal, que é o grande interessado, tanto no comércio, na indústria, como na prestação de serviço, ele nunca se dedicou algum tempo à medicina de Cascavel. Bom, eu nasci em Taió, em Santa Catarina, lá no Alto Vale do Itajaí, e descendo de uma família de italianos, de origem italiana. Meu pai era comerciante e nós éramos em 7 irmãos, hoje nós somos em 6, e eu sou o segundo mais novo da família. Então, mas eu tenho um irmão que faleceu que tem 20 anos de diferença comigo. Então, na verdade, eu sou quase um temporão, que se falava naquela época. Então, eu vivi na cidade de Taió durante 10 anos. No início, a minha infância toda em Taió. Meu pai era um comerciante, eu diria, quase que um político regional. Ele adorava política, adorava falar sobre política. Gostava muito de pescar, e eu aprendi a pescar com ele. Então, todos os domingos ia pescar. Estudei em colégio público. A minha mãe era um pouco mais culta do que meu pai, porque ela tinha frequentado escolas italianas. Então, e lá na minha região se falava em vários idiomas. Na verdade, o alemão e o italiano prevalecia. Então eu era obrigado a saber um pouco de italiano e um pouco de alemão. Em casa, meu pai falava 4 idiomas. Era incrível, ele com 3 anos de primário, e ele não conseguia me explicar por que ele falava tantos idiomas. Ele disse, não sei. Ele falava polonês, ele falava italiano, falava alemão, e às vezes ele falava inglês, e eu disse, mas como é que você fala inglês? Isso eu não sei. Então ele era muito procurado, até porque tinha muitas famílias de poloneses que não falavam em português. Então por isso que o comércio dele foi desenvolvendo, e eu cresci num balcão na época chamava-se venda, eram secos e molhados que se chamava, né? Vendia-se farinha em quilo, açúcar, era um tipo de comércio que hoje já não existe mais. Eu tinha 5 irmãos, imagina viver no meio de 5 irmãs, o meu irmão não conhecia ele solteiro, porque a diferença era muito grande de idade. E eu sempre comandado pelas 5 irmãs, era uma disputa danada na família. Eu morava perto de uma farmácia, daí veio o interesse por farmácia. Eu adorava o lixo da farmácia. O farmacêutico lá era um alemão e eu fuçava o lixo para tentar achar algum tipo de coisa que me interessasse. Gostava muito de fazer alguns tipos de experiência dentro do que eu conhecia ou do que eles me ensinavam também. E é aí que veio a ideia desde muito jovem, de estudar farmácia e bioquímica e daí virando para análises clínicas. Com 10 anos eu saí da cidade de Taió, porque todos os meus amigos da mesma época foram estudar em Rio do Sul, uma cidade próxima, num colégio de padres, um colégio salesiano, interno. Fiquei 4 anos. Fui estudar em Blumenau eu comecei a trabalhar com 15 anos em farmácia. Conheci o Aloysio Michels, o Fritz Salf, que foi o meu mestre, um farmacêutico alemão. Aliás, bem interessante, porque eu tive que, para ser empregado nessa farmácia com 15 anos de idade, eles perguntaram quantos idiomas eu falava. Aí eu saquei que eu tinha que falar, pelo menos, que eu falava alemão. Alguma coisa eu sabia, então me admitiram porque eu falava um pouco alemão. Mas o Fritz Salf era um farmacêutico muito organizado, ele me ensinou muito, mas muito. Aprendi a fazer muitas manipulações, tanto que isso me serviu até na universidade. E aí eu fiz o curso de científico, fiz contabilidade também, apesar de estar trabalhando.
E com 19 anos eu fui gerente de farmácia, daí voltando para a cidade de Rio do Sul. Fui gerente de farmácia, com 20 anos eu fui para a universidade. Aí cursei a universidade na Federal de Santa Catarina, fiz farmácia e bioquímica e ao mesmo tempo eu trabalhava. Então, eu ia para a escola, voltava, colocava um terno preto, que era obrigatório, um terno com gravata, ia visitar médicos e fazia propaganda médica como um representante do laboratório farmacêutico. Aí cursei a universidade e dentro da universidade me dediquei muito a várias coisas, principalmente na área de microbiologia, pesquisa. E o que eu imaginei na minha vida como plano A era ser professor. Sempre queria ser professor na faculdade, até porque os meus professores me deram me deixavam muito tranquilos para que eu desenvolvesse alguma coisa com eles. Então eu vivia fazendo algum tipo de pesquisa, enfim, fiz pesquisa até com soja na época. E a carreira era universitária. Só que eu tinha um plano B. Nesse meio tempo eu fui ganhando alguma coisa e comprando alguns equipamentos para o laboratório, bem básico. Quando chegou no final do ano, isso em 1966, 67, a universidade, eu fui ver quanto que eles me pagariam para ficar, porque eu ia ter que fazer um curso, um mestrado, um doutorado. Eles pagavam um valor que eu não poderia casar, e eu queria casar. Era noivo. Nesse tempo eu conheci a Marlesa e nós éramos namorados já há algum tempo e eu queria casar. Foi quando eu vi o tamanho do salário e disse, não dá. Aí eu fui procurar o meu plano B, que era trabalhar em análises clínicas, que eu já tinha trabalhado um pouco também durante o período. Vim para Cascavel, vim conhecer Cascavel dia 3 de novembro de 1967. Chegando aqui, eu me lembro tão bem que eu coloquei um terno Pervink 70 e eu parei no Hotel São Jorge. Quando eu fui tomar banho, tinha gretas assim, que de lado de fora olhava para dentro. A banheira era toda um barro vermelho. Eu coloquei um terno Pervink 70, era um sábado para domingo fui na igreja para ver que população era essa, né? E de terno eu já vi que eu era o único que tinha terno, né? Estava com gravata. Já fui tirando a gravata e fui na igreja, muita gente com chapéu grande. E interessante, uma população bem interessante. O primeiro médico que eu fui conversar foi o Dr. Álvaro Rabelo. O Álvaro Rabelo me estimulou muito a ficar em Cascavel. Eu falei, Álvaro, é a minha segunda opção de vida e eu vim aqui exatamente para ver se vale a pena. Aí ele falou, claro. Ele até falou, parafraseando o Pedro Vaz de Caminha, né? Ele falou que nessa terra tudo que se plantando dá. Você venha que você vai ser bem-vindo. Eu conversei um pouco do que eu já fazia na área de análises clínicas. Aí o São Lucas, o pessoal do Hospital São Lucas, que tinha chegado um ano antes e tinha um movimento muito pequeno, fui conversar com o Dr. Francisco, o Dr. Jadir, o Dr. Nadinho, naquela época tinha o Dr. Dario Vustro. Conversando com ele, eu disse, não, Álvaro, vem assim. Vem, nós somos novos, vamos enfrentar isso aqui, todos nós. E aqui tinha 15 médicos só. Eu me lembro perfeitamente que eram 15, sei até o nome de todos eles. Alguns já faleceram, né? O pessoal, o grupo do São Lucas, o grupo do Pronto Socorro, onde tinha Juarez Brum, Ciro Ribeiro. Quando na Rua São Paulo tinha onde estava o Sandino Amorim, estava o Luiz Carlos Lima, o Peixoto que estava no Salete. Então esse pessoal todo aí, o Moacir Jorge, toda a gente conversou muito também, o Drummond, o Zé Maria Richa, então todos os médicos da época. As dificuldades eram
de uma cidade pequena, era muito pequena a cidade. Mas ela foi rapidamente crescendo. Até 1970 isso foi crescendo e chegando médicos novos. O que foi mais importante é que esses médicos são dois fatores que até fizeram o desenvolvimento de Cascavel à época e inclusive até hoje. Os médicos, ao invés de investirem em fazenda, como alguns fizeram, muito pouco, acho que 99% não fizeram, eles começaram a investir em equipamentos. Então esse fator, os médicos investirem em equipamentos e chegar médicos com residência, fez com que Cascavel crescesse de uma forma, a área médica crescesse de uma forma estrondosa. E por outro lado, nós fomos forçados a hipertrofiar o laboratório, porque o médico vinha com uma especialidade em neurologia, ele vinha pedindo um exame de líquor, ele queria algo bom, como ele tinha em São Paulo, na residência. O que nós fazíamos? Eu tentava o máximo mandar alguém, ou eu ia mesmo para São Paulo ou outros lugares, para poder acompanhar a medicina. Então, a cada momento chegavam médicos novos nessas condições. E isso fez o crescimento de Cascavel, o crescimento do meio médico. Então nós tivemos dificuldade sim, porque Cascavel passou por algumas crises que chegou num momento que o Dr. Jadir chegou, Álvaro, vamos para uma cidade do Mato Grosso, uma cidade pequena, que ele falava que à noite, eu gosto muito de pescar, à noite você não dormia do barulho dos peixes. E é uma cidade fantástica que está crescendo no Mato Grosso. Vamos para lá, vamos nós dois para lá, ele fez o convite. Aí eu disse, olha, não sei, vou dar uma pensada. Nessa época apareceu aí um parente meu pai também, e disse, não, vocês estão loucos. Vocês vão sair de uma cidade desta aqui, plana, com todas essas áreas de terra, para ir na cidade do Mato Grosso, você não vai saber se isso vai crescer lá, não. E de fato não cresceu aquela cidade. E Cascavel cresceu muito. Olha, eu ainda acredito, quando eu vejo o volume de pessoas, quer dizer, na medicina no mundo, né, e a medicina em Cascavel, quando eu vejo o volume de pessoas que vêm a Cascavel para usar a medicina de Cascavel, eu ainda acredito num desenvolvimento muito maior da medicina daqui. É verdade que nós tivemos a medicina em geral teve muito pouco apoio municipal. Hoje até comentei esse assunto. Espero que o próximo prefeito, né, dê um apoio e o devido valor à área médica de Cascavel, promovendo algumas coisas que depois pode ser até discutido com quem quiser desses candidatos ou com o futuro prefeito. Porque em nenhum momento eu vejo que o poder público municipal, que é o grande interessado, tanto no comércio, na indústria, como na prestação de serviço, ele nunca se dedicou algum tempo à medicina de Cascavel. Eu acho que dá para fazer muita coisa, trazer ainda muito mais, fazer um momento maior. Hoje a medicina de Cascavel, posso dizer com certeza absoluta, talvez seja a maior indústria de Cascavel. Não tem estatística, eu gostaria de ter essa estatística, a prefeitura já poderia ter isso, saber quantos empregos gera a medicina de Cascavel. E quantas pessoas vêm a Cascavel para usar dos serviços médicos de Cascavel. Eu acho que isso tem que ser, alguém tem que fazer alguma coisa muito especial para isso daí. Eu vi a medicina de Cascavel crescer. Eu conheço muito do que é a medicina de Cascavel, de especialidade por especialidade. Até um PET scan agora nós temos em Cascavel, que é um aparelho fantástico, né, que mede funcionalmente, consegue analisar molecularmente qualquer órgão, para ver se esse órgão tem realmente algum tipo de câncer, enfim, e até não só para o diagnóstico, mas até para o prognóstico. Então, todos os setores desenvolveram demais, a oncologia desenvolveu muito, a gastroenterologia, enfim, a neurologia. Isso é o que eu vejo da medicina daqui.
acontecia cada fato importante. Uma ocasião, dois caminhões carregados, mas cheio de pessoas em cima, tombou o caminhão. Vieram uns 40 feridos para o hospital. E eu sempre estava no hospital, não tinha muito o que fazer. Sobrou para mim. O Francisco disse, não, você vai costurar os caras, tá louco? Todo mundo trabalhando aqui, você vai ficar só olhando? Olha para mim aqui, faz isso. E pai me ensinou. Eu tive que ajudar, porque era tanta gente machucada. Então, eu me lembro tão bem, isso foi traumático até para mim, não faz parte da minha profissão, não fui treinado para isso. Essa foi uma. Outra que eu fui tem duas bem interessantes. Uma que o indivíduo, a mulher chegou no hospital e foi para o centro cirúrgico. O Nadinho estava operando, e o Francisco e o Jadir. Eu tinha que colher sangue, porque eu que tinha que colher o sangue para fazer o sangue no carro. E não tinha sangue, de estoque de sangue. Aí eu peguei o marido, disse, olha, vamos colher seu sangue para doar para sua esposa. Ele disse, não. Eu disse, como não? Você não vai doar? Você tem medo? Não sei o quê. Eu disse, mas por que não vai doar sangue? Põe o braço aqui. Eu coloquei o braço, ele tirou um revólver e colocou do meu lado. Aí eu fiquei branco, né? E o cara não estava querendo doar o sangue. Mas eu na marra tirei o sangue dele, tirei o sangue. A mulher precisava, ela ia morrer. Enfim, a mulher morreu. Ele foi no centro cirúrgico, o Nadinho chegou e avisou, olha, não conseguimos, né? Tinha umas feridas que abriu a barriga e os intestinos tinham aberto, enfim, a coisa foi muito grave. Chegou bastante tarde. Ele simplesmente foi lá no centro cirúrgico e pegou o pulso dela e morreu. Aí o Nadinho pegou e chamou a polícia logo em seguida. Alguma coisa está errada aqui. Ele tinha colocado um facão na parede e jogou ela contra o facão na parede e levantou para cima. Eu nunca vi um negócio desse. E olha o risco que a gente passou em um sujeito criminoso. O risco que a gente passou, você disse, puxa vida, podia ter acontecido. Os policiais vieram lá e prenderam o cara. Então você vê, tem N histórias do hospital, algumas interessantes e outras que, desses baleado e faqueado, um cara levou 6 tiros, ele fugiu no segundo dia do hospital, pulou a janela. São coisas que da época era pitoresca. E outras, né? Porque no hospital no início eu vivia muito junto. Aliás, eu almoçava, jantava no hospital, domingo ia almoçar no hospital. Não tinha o que fazer, estava sozinho por aí também, com pouco dinheiro, claro. E no São Lucas tinha uma cozinheira muito boa, o Chico, o Nadinho, o Jadir me chamavam lá e eu ia almoçar lá no hospital. Bem, eu tenho 3 filhos. Né? A Marlesa, que é a minha parceira, nós estamos juntos lá desde 1964, imagina. Quanto que a gente já está junto, depois de casamos em 69, 69, 70. Aliás, tem um fato bem interessante, eu reclamava que eu não tinha serviço suficiente para casar. E o Francisco Souza, no dia que a minha noiva veio me visitar, que era a Marlesa, ele solicitou tanto exame, que eu me lembro até o número, para mim era muito, eu atendi 36 pacientes. Eram 9 horas da noite, a Marlesa ficou esperando e a minha irmã, vieram para ver a minha situação, né? Ficaram me esperando 9, 10 horas para terminar os exames. Então o Francisco é o culpado de eu ter casado cedo. Mas enfim, casei na época certa, queria casar naquela época e não fazia sentido a Marlesa viver lá em Rio do Sul e eu aqui. Enfrentamos tudo isso, a gente tem 3 filhos, o Marco que é bioquímico, a Clarissa que é do meio é arquiteta, que mora em Foz do Iguaçu, o Marco mora aqui, e a mais nova que é veterinária, que hoje ela administra uma cabanha que nós temos de criação de ovinos. Então,
Em casa eu sou o Bálvaro. Brinco quando tem que brincar, me divirto muito, gosto muito de pescar. A Marisa não gosta, né? Ela não gosta de borrachudo, às vezes tem borrachudo. Então a minha vida é essa, eu jogo tênis, final de semana, meus filhos fizemos festa, fizemos churrasco, como todas as pessoas normais. Fiz muitas coisas, consegui muitas coisas, mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Eu ainda estou com um instituto que agora a gente resgatou, um Instituto de Investigação Científica. Eu ainda sonho em ter equipes trabalhando em pesquisa. Ontem mesmo, conversando com as profissionais, umas professoras da UniOeste, eu falei, olha, eu ficaria muito contente se nós continuássemos esse trabalho que a gente já está fazendo com eles, engrossasse isso para ter um instituto aqui, esse Instituto de Investigação Científica do Paraná, que está sediado aqui, que nós fundamos. Eu gostaria de que isso se tornasse um centro de pesquisa junto com os hospitais, principalmente na área de oncologia. É uma coisa que eu sonho. Não sei se eu vou chegar a ter um biobanco, sempre já falei sobre esse assunto várias vezes, onde a gente pudesse ter as amostras de todos os pacientes que tiveram algum tipo de câncer catalogada para futuros estudos daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, isso são sonhos que eu gostaria, talvez vá fazer, não sei, aí tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, mas estou trabalhando um pouco nisso também. Eu vejo que a área de bioquímica tem tanto segmento interessante para estudar, para se especializar, né? Especializar principalmente essas áreas novas que fazem parte dos omics, né? Genômica, proteômica, molecular, as partes moleculares, estudos moleculares, que eu acho que isso é o futuro da medicina na área não só de diagnóstico, mas também até mesmo para desenvolvimento de algumas coisas que possam favorecer no tratamento de câncer, enfim. Eu acho que esses profissionais, primeiro, tem que estudar muito, além de formar, tem que fazer muita pós-graduação, muito mestrado, doutorado, não só para trabalhar como professores. Eu acho que para o mercado de trabalho, nós estamos precisando de mestres, doutores, que possam trabalhar, né, numa equipe boa, que tem equipes em todo o mundo, e tem falta desses profissionais em todo o mundo. Então, a gama de segmentos da bioquímica é muito grande, pelo menos dá para citar quase que mais de 100 segmentos diferenciados. Eu, como gosto muito da minha área, de análises clínicas, eu acho que o grande futuro está na área de proteômica, genômica, nessas áreas aí, eu acho que me parece que é o futuro no momento.